falar de caixões suspensos. Você teria coragem de visitar um lugar com esses caixões no céu? Dá muito medo. Mas por que as pessoas seriam colocadas em caixões nesses lugares? É o que vamos fazer hoje, matar sua curiosidade. Roda a vinheta, meu filho! Oi, eu sou a Bárbara Cardoso. E eu sou Adriel Mendonça. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Arquitetando Histórias. Hoje vamos falar de um dos maiores mistérios da vida humana, que é a morte. Você tem medo de morrer? A maioria das pessoas tem medo da morte, justamente por não saber como é o lado de lá. Mas sabemos que a morte é a única certeza que temos nessa vida, não é mesmo? Verdade. E provavelmente é a única coisa certa em toda a nossa existência. Por mais que queríamos nos negar a aceitar a morte, ela é tão natural quanto a nossa própria existência. Mas isso não é uma novidade do homem moderno, né? Segundo um site super interessante, desde o início da civilização, o ser humano já enxergava a morte como um elemento antagônico à vida e tinha os seus receios com isso. Alguns desses povos mais antigos criaram suas próprias tradições e rituais ao longo do tempo e da história. Por exemplo, no budismo, assim como na tradição cristã, o desapego é uma condição essencial para uma boa morte. Nos dias atuais, sabemos que a nossa sociedade moderna também tem o seu próprio ritual para esse momento da vida. Quando alguém morre, o corpo é preparado para ser velado, para uma última despedida do seu ente querido. Logo após um tempo, que pode variar de dias, horas, o corpo é levado para o cemitério, o local onde o corpo será sepultado. Geralmente, esse enterro, como o próprio nome diz, é a última etapa desse processo, na qual o caixão com a pessoa é colocado embaixo da terra, em gavetas. Essas gavetas podem ser embaixo da terra, né, ou sobre a terra, naquelas casinhas que a gente vê no cemitério. É importante lembrar que cada pessoa precisa comprar um pedacinho de terra, que em sua maioria fica sendo de toda uma família. Mas já pensou em ser sepultado num cemitério suspenso, em caixões que fiquem ali expostos para sempre? Seria algo bizarro, não é mesmo? Mas isso já acontece em alguns lugares do mundo. Um dos mais famosos desses cemitérios suspensos é o que fica em Sagada, que fica no norte das Filipinas. Por lá, esses caixões são super famosos. Nesse lugar, há uma antiga tradição de pendurar os caixões dos mortos nas montanhas. Segundo o site Observador, o ritual funerário de colocar os caixões não debaixo da terra, mas sim em meio a esses grandes penhascos, ainda se praticava nas Filipinas. Os mais antigos podem ser datados de mais de 1.500 anos e ter durado até 2007. É uma tradição que ninguém consegue explicar ou encontrar uma origem para ela. São autênticos cemitérios suspensos por vigas enterradas horizontalmente na rocha ou alojados em buracos e grutas, abertos pela natureza ou pelos próprios familiares do defunto, mas sempre em locais elevados. Os caixões não têm só uma forma, mas a maioria são feitos a partir de um único bloco de madeira escavado ali no meio, por cima, né, no qual você colocava uma tampa. Apesar desses caixões, principalmente aqueles que estão protegidos do clima, dentro dessas grutas, apresentarem um ótimo estado de conservação, muitos estão completamente degradados. Sua história secular reflete uma tradição dos nativos da região, onde as pessoas esculpiam os seus próprios caixões. Quando chegava a hora, né, da sua morte, eram colocados dentro dessas caixas de madeira e içados em uma parede de pedra. E lá seguiam uma linha onde os ancestrais da mesma pessoa estavam enterrados. Enterrados não, né? Sepultados. A maioria deles fica do lado de fora, nessa posição nada convencional. No Vale do Medo, como é chamado esse lugar, ou da morte, para muita gente os defuntos são pendurados no ponto mais alto da montanha. Segundo os moradores, existem caixões de mais de 100 anos ainda suspensos no local. A parte mais curiosa é a linha do tempo em que os caixões formam na pedra, como uma macabra árvore genealógica.
Os caixões são colocados sobre saliências naturais, seja em prateleiras, fendas de rocha natural ou em vigas salientes encaixadas em buracos escavados na encosta do penhasco. Os caixões são pequenos porque os corpos dentro deles estão em uma posição fetal. Isso se deve à crença de que as pessoas devem deixar o mundo na mesma posição que entraram. Os caixões são esculpidos ao longo de toda a vida daquela pessoa que vai usufruir dele no final. Esses caixões são reservados apenas para líderes ilustres ou honrados da comunidade. Eles devem ter realizado atos de mérito, tomado decisões sábias e liderado rituais tradicionais durante suas vidas. A altura em que seus caixões são colocados reflete o seu status social. A maioria das pessoas enterradas em caixões pendurados são membros mais prominentes do AMA, o Conselho dos Anciões no tradicional Depp Way, o dormitório masculino comunitário e centro cívico da aldeia. A tradição desse povo é, em vez de enterrá-los ou cremá-los, os locais preferem deixá-los dentro de tumbas simples com tábuas frágeis de madeira. Muitas vezes essas tábuas se soltam, deixando os mortos ainda mais expostos. Mas, para a cultura do povo de Sagada, isso não interfere em nada no que eles acreditam ser uma passagem para outra vida. O costume para eles é antigo e sagrado. Eles colocam os caixões no lugar mais alto da montanha porque creem que assim eles chegarão mais perto do céu. Tem mais um detalhe nesse rolê. Idosos que estão à beira da morte ou parentes que têm familiares doentes que não providenciaram os seus caixões durante a sua vida, passam essa responsabilidade para um parente, para esses familiares que estão ali cuidando dele, né? E eles se tornam os responsáveis por confeccionar o caixão do seu ente querido. Construindo o caixão também faz parte do ritual de morte. Um fato interessante nesse processo de morte é que os nativos não fazem o caixões tão compridos, nem medem a pessoa para ver se ela cabe na tumba. Se o morto não tiver o tamanho do caixão, seus ossos são quebrados para poderem ser colocados ali. O Vale Macabro recebe visitas de turista, mas ninguém pode escalar essa montanha para chegar tão perto assim, né, dos caixões. Na China e na Indonésia, outros povos também mantêm esses caixões suspensos em montanhas. Acredita-se, inclusive, que o costume dos filipinos tenha, aliás, vindo da China. Mas, antes da gente contar os outros lugares que também mantêm essa tradição, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha ele com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo. E claro, clica aqui embaixo no botão vermelho e se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho também para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo por aqui. Bom, continuando a nossa história, na China, os caixões pendurados são conhecidos em mandarim como shuang. Num chinês simplificado, esse está aparecendo na tela. No chinês tradicional, esse aí. E pinyin, esse aí também, que significa pendurado caixão. Eles são um antigo costume funerário de algumas minorias étnicas. Os caixões pendurados mais famosos são do povo Bu de Sichuan e Yuan. Já na Indonésia, os caixões pendurados se chamam Liang Tokek, que significa literalmente sepultamento suspenso, e é uma das práticas funerárias do povo Toraja. Os caixões são feitos em forma de barco, conhecidos como erong. São colocados com partes para fora da face do penhasco ou inteiramente dentro. Podem ser estruturas naturais ou aberturas de cavernas, mas alguns caixões são colocados sobre estruturas feitas pelo homem. Esse é um dos vários modos de lidar com a morte na região. Por lá, o sistema é bem complexo. Esse modo de sepultamento é feito na minoria das vezes. Além disso, eles são guardados por representações esculpidas em madeira dos mortos, conhecidas como tau-tau. Os tau-tau mais antigos são mais abstratos, mas os mais modernos podem ser bastante realistas. O motivo para sua colocação é desencorajar os saqueadores que podem roubar os itens enterrados com mortos. Porém, até os próprios bonecos estavam sendo saqueados, mas podemos falar disso em um outro vídeo. Comente aqui embaixo se você quer saber mais sobre este local. Agora, voltando lá para os caixões das Filipinas, esse lugar bizarro se tornou um dos pontos turísticos do país.
Esse turismo incontrolado está pondo em perigo o valioso patrimônio de Sagada, onde os antigos nativos estão sepultados. Segundo o Portal Terra, nos últimos anos, vários incidentes deterioraram as atrações turísticas do local, desde roubo de objetos sagrados e sessões de fotos em áreas protegidas a barulhos constantes feitos pelos visitantes em lugares onde jazem os mortos. Além de lagos, cascadas, florestas, cavernas e terraços de arroz, Sagada é um grande atrativo turístico nas Filipinas. Mas Sagada, que até pouco tempo atrás era um lugar para se mostrar o respeito pela cultura e as tradições ancestrais, se transformou em um lugar caótico, ruidoso e abarrotado de gente. Os números do Departamento de Turismo de Sagada revelam que houve uma ascensão meteórica da popularidade nesse remoto local, que praticamente se multiplicou por 4 em 2 anos. Dos 36,5 mil visitantes em 2013, passou a ter mais de 138 mil em 2015. Muita coisa, né? Muita coisa. Há pouco mais de 2 anos, e para tentar controlar a situação, as autoridades de Sagada decidiram que as visitas aos lugares ancestrais e as formações das cavernas deveriam ser feitas obrigatoriamente com um guia que garantisse o comportamento responsável desses turistas. Eu adoraria conhecer esse lugar. Com guia, claro. E você? Eu ficaria com medo, mas acho que iria sim. Já temos um lugar a mais pra gente visitar e tirar várias fotinhos, né? Com responsabilidade, claro. E você, teria coragem de visitar um lugar como esse, tão diferentão assim? Conta pra gente aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês teriam vontade de ir e tudo mais. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Lembra de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e, claro, compartilhar esse vídeo com quem gosta aí desse tipo de conteúdo também. Não deixe de dar o seu famigerado biscoito para nós nas redes sociais também. Deixe seu biscoitinho maroto lá pra gente. Nos vemos na próxima. Beijos e tchau! Tchau!